começamos hoje uma série. A nossa série vai ser sobre o que a gente aprende amando pessoas erradas, tá? E nesse episódio primeiro nós vamos falar de 4 aprendizados que a gente tem quando a gente ama pessoas erradas. Vamos à nossa frase do dia. Sabe, uma das coisas mais importantes que eu aprendi na vida é que promessas não mudam ninguém. Atitude sim, promessas não mudam ninguém. A gente se apega muito ao que o outro diz que vai fazer. As promessas, as palavras doces, as juras de agora vai. Mas na verdade, a coisa é muito mais simples e dura do que a gente imagina. A melhor forma de saber como alguém vai agir no futuro não é ouvindo o que ela te promete, é olhando o que ela já fez. Eu vou repetir para você. A melhor forma de saber como é que a pessoa vai agir no futuro não é ouvindo o que ela te promete, mas é o que ela já fez. O comportamento preditor do futuro é o comportamento passado. O passado, muitas vezes, é o mapa mais claro do que a pessoa vai continuar sendo, gente. Porque mudar não é dizer que você quer mudar. Mudar é agir diferente, várias vezes. Mesmo quando ninguém está olhando para você, você age diferente. O problema é que a gente ama, né, essa promessa. A esperança, quando não vem acompanhada de lucidez, faz a gente viver de expectativas em cima de uma história que já mostrou que não vai dar certo. E eu te digo isso com muita clareza. Não é para você deixar de ser esperançoso, né? Nem virar cético, mas para te devolver o poder de olhar a realidade de frente, com amor, com os olhos abertos na tua vida. Sim, as pessoas podem mudar, mas não no tempo de sua carência. Elas não vão mudar. Mudam no tempo da sua consciência, que é o que é mais importante. E muitas vezes, elas nem querem mudar, na verdade. Então, a pergunta não é mais, será que um dia ela vai mudar? Ele vai mudar? A pergunta é, você já está disposto a continuar se ferindo até que essa pessoa um dia, se é que vai acontecer, um dia queira mudar? Ou vai começar a cuidar de si mesmo agora, nesse momento? Porque o amor que você espera do outro pode começar em você, quando você para de ouvir promessas e começa a escutar os sinais do seu próprio cansaço, do seu corpo pedindo socorro. Ok? Vamos começar o nosso tema de hoje. Tem amores que eles não são um encontro, tá? Eles são uma espécie de alerta. Você não vive uma história, você sobrevive a um enredo. E o mais curioso, sabe o que é? A gente não só percebe que essa pessoa que era uma pessoa errada, depois que o coração já está parcelado em 10 vezes sem juros no cartão. É que a gente percebe isso. No começo, gente, parece cena de filme, né? Aquela química absurda, mensagens longas trocadas de madrugada no WhatsApp, promessas de nós eterno. Você sorri, se entrega e pensa, agora vai, gente, agora vai. Só que agora vai para o abismo emocional. É o que acontece muitas vezes. E ali na beira do caos, você começa a aprender, porque a dor ensina o que o encantamento esconde. Nesse primeiro episódio da série Coisas que a gente aprende amando a pessoa errada, a gente vai falar sobre os 4 primeiros aprendizados que só amando uma pessoa errada a gente consegue aprender. Infelizmente, faz parte da vida. Vamos falar da diferença entre amor e apego, né? Do perigo de viver em promessas sem presença, do engano de confundir química com compatibilidade e do vício perigoso de tentar salvar o outro esquecendo de si mesmo e de si mesmo. Porque às vezes, amar a pessoa errada não te destrói, mas te desperta. E você descobre que não era o fim, era o começo de voltar para você. Então vamos ao primeiro aprendizado que amar uma pessoa errada nos traz. Você aprende a diferença entre amor e apego. Você já se pegou chamando algo de amor que na verdade era só o medo de ficar sozinho, sozinha? Você não amava, você se agarrava àquela relação. A pessoa não era companheira, era âncora. E você, ao invés de flutuar, você começou a afundar, né? Agora,
Não é conexão, porque apego não é conexão, é dependência com medo de abandono. E aquela voz dentro da gente dizendo: se essa pessoa for embora, o que é que vai sobrar de mim? O que é que fica sem ela na minha vida? E aí você aceita o mínimo, tolera o intolerável e chama isso de amor. Como dizia o psiquiatra Amir Levin, autor do livro Attached, que é a nova consciência do apego adulto e como ela pode ajudá-lo a encontrar e manter o amor, ele diz uma coisa muito interessante. O apego ansioso transforma o outro em regulador do seu bem-estar emocional. Ou seja, com o apego ansioso, a minha vida passa a ser pautada pela outra pessoa. Mais do que isso, quando você se apega, você entrega a sua paz para alguém que mal sabe cuidar da própria paz. A primeira chave para sair disso é discernir. O amor liberta, o apego aprisiona, né? O amor é troca, é fluxo, é escolha diária. O apego é medo de perder, é compulsão de manter. O medo ele paralisa. Até o amor que poderia ser bonito ele paralisa. O apego diz: eu preciso de você para ser feliz. E o amor maduro diz: eu quero estar com você porque sou feliz comigo. É uma diferença, né? Você percebe essa diferença quando começa a se sentir inteiro, mesmo quando você está só. Quando percebe que estar com alguém é somar, não subtrair na tua vida. Amar a pessoa errada com o apego te ensina a fazer diferente com você mesmo. Te dá a chance de aprender que a presença sem paz não vale a companhia de jeito nenhum. Que o maior erro não foi amar demais, mas ter esquecido de se amar primeiro. A partir desse ponto, você pode escolher muito claramente, não alguém para te preencher, na verdade, mas alguém com quem você pode transbordar no relacionamento. O amor imaturo diz: sem você eu não vivo. O amor maduro diz: com você a vida é ainda melhor, mas eu continuo inteiro mesmo se você se for. Isso é amor maduro. O amor imaturo, o outro é remédio que termina virando veneno, né? Enquanto que o amor maduro, o outro é companhia e nesse processo ambos se curam. Isso faz, gente, toda a diferença entre relação de dependência e aí tudo muda na sua vida. Você para de aceitar migalhas e começa a construir banquetes emocionais com quem também sabe servir afeto. Segunda coisa que a gente aprende amando a pessoa errada. Você aprende que promessas não sustentam relacionamentos. Ele ou ela dizia que ia mudar. Jurava que seria diferente. Agora vai ser diferente. E você acreditava. Porque você queria acreditar. Essa é a questão. Promessas, elas foram feitas aos montes, né? Ah, eu vou ser melhor. Eu vou te tratar melhor. Eu vou cuidar de você melhor. Eu vou dar o que você merece. Mas no fim, eram só palavras decoradas para adiar o término e manter você por perto numa relação dolorosa. E aí você se agarra a essas promessas como quem segura numa corda podre esperando não cair. Só que cai, né, gente? Cai na real, na verdade. Como dizia o psicólogo clínico Jordan Peterson, uma coisa interessante que ele falava, a melhor predição de comportamento do futuro é o comportamento passado, não as intenções. Que é o que a gente falou na frase inicial. Ou seja, não é o que a pessoa diz, é o que ela consistentemente faz ou deixa de fazer que revela a verdade. Um relacionamento saudável se sustenta em atitudes, não em palavras, em discursos, gente. A solução ela começa quando você troca a esperança cega por uma observação lúcida, olhando o comportamento, vendo o que já fez tanto tempo. Não são essas palavras ditas agora que vão mudar. Você para de ouvir o que a pessoa fala e começa a prestar atenção como ela age. Porque promessa sem ação é só manipulação emocional com data marcada para explodir na sua cara. Você percebe isso quando começa a se perguntar: essa pessoa me ama ou apenas gosta de mentir ali, me tornar disponível para ela ali? O amor verdadeiro ele se revela no cuidado concreto com você, no comprometimento visível, no gesto que se repete, que a boca
Disse, mas o corpo não desmente. Quando você para de viver de promessas, finalmente começa a viver de presença, que é o que mantém uma relação saudável. O amor, ou amar a pessoa errada, ensina que não adianta um amor em potencial. Você não namora com uma pessoa que pode vir a ser legal. Você vive com aquela que é agora. Você não fica casado com uma pessoa que um dia você acha que vai ser decente. Você tem que já viver essa decência agora. E essa consciência abre portas para você. Há de se respeitar, há de sair de ciclos ilusórios, há de se escolher com mais maturidade, relações que tenham verdade e não apenas expectativas vazias que nunca se cumprem. Como dizia Nietzsche, o que me preocupa não é que você mentiu, é que a partir de agora eu não consigo mais acreditar em você. Essas mentiras repetidas geram uma perda total de confiança. No amor, isso é fatal no relacionamento. Por isso, a partir de agora, prometa menos e observe mais. Espere menos e observe mais. Ouça menos e observe mais. A pessoa certa não promete o céu. Ela te entrega terra firme, que é possível andar nela. Vamos à terceira coisa que a gente aprende amando as pessoas erradas. E essa é forte. Prepara que essa é forte. Porque mexe com muita gente, com a forma como a gente vê equivocadamente o desejo. Você aprende que química sexual não é a mesma coisa que compatibilidade. Ok, foi intenso, né? A conversa fluía, o olhar queimava, o toque, arrepiava a pele, era mágico. Só de sentir o cheiro, você pensou, é isso. Agora vai, essa é a pessoa. E chega, sinto meu corpo tremer. Só que não foi. Porque química, gente, é explosão. Mas a compatibilidade é estrutura. E você descobriu, talvez da forma mais dolorosa, que a química acende o fogo, mas é a compatibilidade que mantém ele aceso, que mantém a chama acesa da relação. Você começou a se perguntar por que foi tão forte no início e se desfez tão rápido depois. E talvez você tenha descoberto uma coisa, que o que parecia conexão era só carência com roteiro de filme romântico, sabe? No fundo não funcionava. Atração sem alinhamento vira frustração. Como dizia a psicóloga e psiquiatra Ruth Waitminster, ela dizia o seguinte, que a química pode colocar duas pessoas na mesma cama, mas só a compatibilidade coloca as duas pessoas no mesmo caminho. Amor maduro não é se apaixonar apenas por um sorriso ou sobre arrepios, na verdade. Ele quer dizer sobre aquela coisa que é mais intensa. Amor maduro quer saber, a gente sonha parecido? A gente tem ritmos emocionais compatíveis? A forma como você lida com o conflito quando a gente tem ele, me machuca ou me ensina? Isso é amor maduro. Compatibilidade tem menos a ver com paixão, com tesão e mais a ver com paz. E quando vocês dois conseguem atravessar esses desacordos sem guerras, a caminhar juntos sem precisar se diminuir, aí a solução é desacelerar a idealização e observar o real, porque a química te faz desejar a pessoa, inegavelmente. A compatibilidade te faz escolher ficar com ela depois que você se encanta com a pessoa real que ela é. É uma coisa importante entender. Amar a pessoa errada com muita química e pouca compatibilidade te ensina a olhar além da intensidade. Você começa a perceber que o que parece bom no momento nem sempre é bom para sua alma, aquilo que é necessário. Você troca o frio na barriga pela calma no coração. Troca promessas de paixão por planos com maturidade. E aí vem a pergunta que muda tudo na sua vida. Será que a gente consegue viver junto ou só nos apaixonar e nos machucar depois? Você para de procurar alguém que te tira do chão e começa a procurar alguém com quem você queira plantar raízes e viver uma vida e construir uma história, porque intensidade atrai, mas é a afinidade que sustenta a vida a dois, tão necessária na nossa vida, né?
tão importante. Eu sei, tem gente que vai dizer assim, Rossano, mas sem a química. Eu costumo dizer uma coisa aqui bem interessante para vocês. Eu atendi e ainda hoje recebo alunas e alunos nos programas Aprendendo a Se Amar e Para de Sabotar, que fala muito disso, a tal da química, mas é porque tem que arrepiar. Vamos lá, vamos jogo aberto aqui, tá com vocês. É claro que a gente quer se envolver com alguém que a química seja boa, mas a pergunta é, você pode transformar uma boa amante ou um bom amante numa boa pessoa? Vou perguntar de novo. Você pode transformar um bom amante, uma boa amante, numa boa pessoa? Alguém que te excita muito, mas que é uma pessoa cafajeste, você consegue transformá-la numa pessoa decente, ética, respeitosa? Acho muito difícil. Mas você consegue pegar uma pessoa boa, ética, respeitosa, mas que não é tão boa de cama e transformar num bom amante? Pode. O que eu estou querendo dizer com isso? Você transforma um bom homem ou uma boa mulher num bom amante. Mas você jamais transforma um bom amante num bom homem ou numa boa mulher. Porque características emocionais têm que vir de casa. E cama, gente, é treino, sabe? É chegar junto e aprender e construir. Eu gosto disso, eu gosto quando faz isso, quando toca assim, e vai construindo. Agora, a forma como toca a alma, eu não consigo mudar no outro. Vamos ao quarto item que você percebe amando a pessoa errada. Você percebe que salvar o outro é uma forma disfarçada de se abandonar. Você entrou achando que era amor, mas logo percebeu que você estava num caminho de batalha emocional tentando resgatar alguém que nem queria ser salvo. E quanto mais você tentava curar o outro, mais adoecia por dentro. Lembra alguma coisa? Dizia que era paciência, mas era desgaste. Chamava de compreensão, mas era negligência consigo. Você se perdeu tentando consertar alguém que, no fundo, só precisava de terapia mesmo, sabe? De mudança, de espaço, de psiquiatria, de remédio. E estava lá você querendo salvar a pessoa. Mas você insistia, porque você achava que isso era amor. Aguentar, suportar, remendar. Só que o amor não exige abandonar a si mesmo. Como bem disse a psiquiatra Clarice Píncola, né? Diz uma coisa muito interessante com relação a essa ideia de consertar o outro. Ela diz que curar alguém que não quer ser curado é como jogar remédio em uma ferida que a pessoa insiste em manter aberta. Não adianta. A virada acontece quando você entende que empatia não é sacrifício. E compaixão com limite é dizer, eu te vejo, mas não vou me apagar para te iluminar. A solução é deixar de ser cuidador emocional crônico e se tornar guardião da própria integridade emocional. Relacionamento não é hospital. Você não é enfermeiro ou enfermeira do trauma do outro de jeito nenhum. Se o amor exige que você se abandone, ele não é cura, ele é repetição da ferida que você vem carregando. O cuidado no amor precisa ser mútuo, porque senão um cuida e o outro consome. Um oferece e o outro exige. E isso, cedo ou tarde, gente, exaure qualquer ser humano. Amar a pessoa errada que você tentou salvar lhe traz uma lição dura, mas preciosa na vida, sabe? Você aprende que o amor verdadeiro não te pede para ser menos. Ele te inspira a ser mais, inclusive por você mesmo, por você mesma. E aí surge uma nova pergunta. Quem cuida de mim enquanto eu cuido de todo mundo? A partir daqui nasce o discernimento. Você não desiste de cuidar, mas passa a incluir seu nome na lista dos que merecem atenção e cuidado. Isso é importante. Que, como dizia Carl Gustav Jung, aquilo que você faz pelos outros e esquece de fazer por si, se transforma numa sombra. Uma característica da personalidade que termina se voltando contra você. E a sombra cobra caro, gente. Por isso, não tenha medo de saltar quem está tentando salvar e a pessoa não quer. Que está jogando-se no mar e você coloca o leme, coloca o bote, estende a mão e a pessoa não quer vir para o barco. Ela te puxa para afundar. Afundar com ela não é prova de amor. Porque talvez seja esse o gesto mais curativo para os dois. Você se salvar. Tá?
Porque, na verdade, gente, a atração sem alinhamento vira frustração. A gente tem que entender isso de forma muito clara. Eu preciso me curar no processo. Eu não estou aqui para ser bote salva-vida. Eu estou aqui para te amar, para te desejar, para criarmos famílias, para construirmos algo juntos. Quando eu fico preso a essa ideia de que eu estou te salvando, no fundo, talvez, eu já falei isso em outros episódios, eu estou tentando salvar agora, né, no presente, pessoas do meu passado. Pessoas que eu tentei salvar, sei lá, um pai, uma mãe, não consegui. Agora eu quero salvar nesse casamento, ou nesse namoro. Isso só vai virando uma coisa tóxica, uma coisa que dói, que não vai levar a gente a lugar nenhum. É importante entender isso de forma muito clara na nossa vida para construir algo que é importante. E agora, na conclusão de hoje, eu quero fazer 6 perguntas para vocês. Inclusive o pessoal falou semana passada, Rossandro, faz as perguntas devagar, para dar tempo para a gente refletir. Então eu vou perguntar de forma devagar. Eu quero concluir esse episódio fazendo 6 perguntas. São perguntas que doem, mas libertam. Então me responde com sinceridade, tá? Você está chamando de amor algo que, na verdade, é só apego e medo de ficar só? Pensa sobre isso. É amor ou é medo de ficar só? Segunda pergunta. Você tem aceitado migalhas emocionais só porque tem medo de recomeçar um novo relacionamento? Ah, dá tanto trabalho, que é melhor ficar nesse caos aqui mesmo, que eu vou trocar um inferno por outro. Segunda pergunta, tá? Terceira pergunta. Você continua acreditando em promessas que já foram quebradas tantas vezes que hoje só sobrevivem porque você insiste em esquecer o que você já viveu? Todas as promessas falsas que não foram cumpridas e que são repetidas e que nada muda e você continua sofrendo porque esquece o que a pessoa de fato é? Pensa sobre isso. Quarta questão. Você está confundindo aquela química intensa, aquele frio na barriga com compatibilidade de verdade, vida a dois de verdade, que não é só cama, é o que vem depois dela? É uma outra questão. A quinta questão para vocês, e talvez a mais importante questão. Você está tentando salvar alguém? É isso que você está fazendo? Você está numa missão resgate? Porque amor não é isso, tá? E sexto, está se anulando, se adaptando, se apagando, achando que se você amar o suficiente, a pessoa finalmente vai mudar? Se você fizer esforço suficiente, a pessoa finalmente vai mudar? Ou qualquer coisa que você acha que tem que continuar fazendo e a pessoa não muda? É só uma forma de se enganar? Pensa sobre isso. Se essas perguntas te incomodam, ótimo, que bom que elas te incomodam. É porque você ainda está em movimento, está em crescimento, está em processo, porque ainda existe lucidez suficiente aí dentro de você para não normalizar o que te machuca. Amar a pessoa errada não é o fim do mundo, gente. Mas continuar ignorando os sinais, isso sim, é o começo do fim para você. Então, antes de seguir amando o outro, olha com carinho para quem você tem sido nesse relacionamento, nesse momento. Às vezes, o amor que falta não é o do outro, tá? O amor que falta é o seu. Entenda isso. E se você está pronto para dar um próximo primeiro passo na sua vida, ou um próximo passo, porque não aguenta mais tanta dor e você quer finalmente aprender a cuidar de você de verdade, sempre eu convido vocês a caminharem comigo numa jornada do Aprendendo a Se Amar e Para Te Sabotar. Aqui mesmo tem muitos alunos e muitas alunas que acompanham Cuidando da Alma. É um espaço seguro, 1 ano comigo, com uma equipe de psicólogos e psicólogas, te ajudando a transformar a tua vida para que você finalmente decida se escolher. Tem link na descrição aqui do Aprendendo a Se Amar, no vídeo do YouTube, nas minhas redes sociais, enfim. Se você quiser vir numa jornada comigo para se curar, fica o convite.